Olá, meu nome é Leonardo Reis e, sob orientação do professor Jacques Jorge e colaboração da doutoranda Priscila Diniz, falarei com vocês a respeito do câncer de pulmão. Nesta aula, abordaremos algumas temáticas como anatomia do pulmão, histologia, fisiologia, o câncer propriamente dito, bem como algumas considerações finais. Iniciaremos nossa aula falando um pouco sobre a anatomia pulmonar. Os pulmões são dois órgãos localizados no interior da cavidade torácica, revestidos externamente por uma membrana denominada pleura. Este par de órgãos está apoiado sobre o diafragma, protegido pelas costelas e ficam separados um do outro, em grande parte pelo coração. O pulmão direito apresenta-se dividido em 3 lobos: lobo superior, médio e inferior. Já o pulmão esquerdo está dividido em 2 lobos: lobo superior e lobo inferior. Os brônquios principais fazem a ligação da traqueia com os pulmões. São divididos em direito e esquerdo, e a traqueia e os brônquios extrapulmonares são constituídos de anéis incompletos de cartilagem hialina, tecido fibroso, fibras musculares, mucosa e glândulas. Os bronquíolos continuam a se ramificar e dão origem a minúsculos túbulos denominados ductos alveolares. Estes ductos terminam em estruturas microscópicas com forma de uva, chamados alvéolos. Os alvéolos são minúsculos sáculos de ar que constituem o final das vias respiratórias. Um capilar pulmonar envolve cada alvéolo. A função dos alvéolos é trocar oxigênio e dióxido de carbono através da membrana capilar alvéolo pulmonar. Os pulmões são engenhosamente construídos para executarem sua principal função, a troca de gases entre o ar expirado e o sangue, fornecendo oxigênio e removendo dióxido de carbono. A vida depende da realização contínua e eficiente desses processos, mesmo em condições alteradas por doenças ou por ambiente desfavorável. A integridade dos complexos mecanismos que mantêm esses processos de respiração, ventilação e inspiração pode ser comprometido de várias formas. O conhecimento da fisiologia pulmonar auxilia os profissionais de saúde no entendimento de muitos processos metabólicos que envolvem a respiração. Portanto, é uma matéria fundamental para quem está realizando assistência ao paciente. Histologicamente, os brônquios e bronquíolos apresentam um epitélio respiratório composto por uma camada de células ciliadas cilíndricas. Inferior a esse epitélio, encontramos um feixe contínuo de músculo liso e fibras elásticas, bem como a presença de glândulas serosas. O início da porção respiratória apresenta os alvéolos responsáveis pelas trocas gasosas. Esses alvéolos apresentam o epitélio simples, variando de colunar baixo a cuboide, e cílios na porção distal, músculo liso e fibras elásticas. Os ductos alveolares e alvéolos são revestidos por epitélio simples plano, com células extremamente delgadas. O câncer de pulmão era considerado uma doença rara até o início do século XX. Desde então, a sua ocorrência aumentou rapidamente e essa neoplasia tornou-se mais frequente na população mundial e a causa mais importante de morte por câncer no mundo. A última estimativa mundial apontou uma incidência de 1,82 milhão de casos novos de câncer de pulmão para o ano de 2012, sendo 1,24 milhão em homens e 583 mil em mulheres. Em geral, as taxas de incidência em determinado país refletem seu consumo de cigarros. Os usuários de tabaco têm cerca de 20 a 30 vezes mais risco de desenvolver câncer de pulmão quando comparados aos não fumantes. A incidência do câncer de pulmão é maior em homens, entretanto, essa incidência está aumentando de maneira acentuada no sexo feminino.
como consequência do aumento do consumo de cigarros. No Brasil, em 2012, o câncer de pulmão, bronquio e traqueia ocupava a segunda colocação de cânceres mais incidentes em homens e o quinto lugar em mulheres. Para 2014, estimam-se 16.400 novos casos de câncer de pulmão entre homens e 10.930 casos entre as mulheres. A incidência de câncer de pulmão para os homens vem declinando, enquanto que as tendências para as mulheres mostram um aumento continuado e na última década o câncer de pulmão ultrapassou o câncer de mama como principal causa de morte para o câncer nas mulheres. A maioria dos carcinomas de pulmão, de modo semelhante ao câncer em outros locais, surge pelo acúmulo gradual de anormalidades genéticas que transformam o epitélio brônquico benigno em um tecido neoplásico. O tabaco é o principal agente etiológico do câncer de pulmão. Aproximadamente 80% dos cânceres de pulmão ocorrem em fumantes. O risco é proporcional à carga diária de fumo, ao tipo de fumo e à duração do hábito de fumar. O risco é reduzido após a cessação do hábito de fumar, chegando a níveis de não fumantes após 10 anos. Os fumantes que consomem cerca de 20 cigarros dias por muitos anos apresentam um risco de desenvolver o câncer de pulmão 10 vezes maior em comparação aos não fumantes. Os que consomem mais de 40 cigarros dias por muitos anos apresentam um risco 20 vezes maior. Outros fatores a serem considerados como etiológicos são os riscos industriais, poluição de ar, a genética molecular e lesões precursoras, como por exemplo a metaplasia escamosa, displasia escamosa e carcinoma in situ. Muitas vezes, os sintomas não aparecem até que a doença se espalhou. Por isso, a detecção precoce é difícil. A maneira mais fácil de diagnosticar o câncer de pulmão é através do raio-x do tórax, com presença do nódulo a esclarecer ou derrame pleural com líquido sugestivo de tumor. A tomografia computadorizada avalia o tamanho, a localização e níveis de invasão no tumor, além dos diferentes níveis das cadeias ganglionares do mediastino. A broncoscopia, a avaliação da árvore traqueobrônquica, deve ser realizada e, eventualmente, permitir a biópsia. É fundamental obter um diagnóstico de certeza, seja pela citologia ou patologia. A classificação do tumor é importante para a consistência do tratamento do paciente e porque fornece uma base para estudos epidemiológicos e biológicos. Nesse esquema, observamos a classificação dos tipos histológicos do câncer de pulmão, bem como a sua distribuição entre fumantes e não fumantes. Atenção especial para o fato de que todos os tipos histológicos apresentam maior porcentagem para os fumantes, sendo que o mais comum é o adenocarcinoma, seguido do carcinoma de pequenas células, posteriormente pelo carcinoma de pulmão de células escamosas e ainda em menor porcentagem o carcinoma de pulmão de células grandes. O estadiamento ou estágio determinará o tratamento e prognóstico da doença. No estadiamento, leva-se em conta o tamanho do tumor, a presença, número e localização de linfonodos comprometidos e a presença de metástase. Uma vez obtida a confirmação da doença, é feito o estadiamento que avalia o estágio da evolução, ou seja, verifica se a doença está restrita ao pulmão ou disseminada por outros órgãos. O estadiamento é feito através de vários exames de sangue radiológicos, como dosagens enzimáticas e ultrassonografias. Um sistema TNM uniforme para o estadiamento de câncer em relação à extensão anatômica no momento do diagnóstico é extremamente útil, principalmente para comparar os resultados terapêuticos de diferentes centros. Em T1, apresentamos tumor menor que 3 cm sem envolvimento pleural.
Em T2, o tumor se apresenta de 3 a 7 centímetros ou envolvimento do brônquio principal. A telectasia é o colapso de um segmento ou lobo ou de todo o pulmão. Em T3, o tumor se apresenta com mais de 7 centímetros ou com o envolvimento da parede torácica. Em T4, o tumor está invadindo mediastino, coração, vasos, traqueia ou esôfago. O câncer de pulmão é uma das neoplasias mais insidiosas e agressivas do reino da oncologia. É descoberta em pacientes por volta de 50 anos de idade, cujos sintomas têm vários meses de duração. As principais queixas de apresentação são tosse em 75% dos casos, perda de peso em 40% dos casos, dor torácica em 40% dos casos e dispneia em 20% dos casos. Menos comum, porém não menos importante, pode haver o sangramento pelas vias respiratórias. Nos fumantes, o ritmo habitual da tosse é alterado e aparece em crises em horários incomuns para o paciente. Pneumonia de repetição pode também ser a manifestação inicial da doença. Não raramente, o tumor é descoberto por sua disseminação secundária durante o curso de investigação de uma neoplasia aparentemente primária em outro local. O prognóstico é reservado para a maioria dos pacientes com carcinoma de pulmão. Apesar de todos os esforços para diagnóstico precoce por exame radiológico frequente do tórax, exame citológico de escarro e lavagens ou escovações brônquicas e as inúmeras melhorias na cirurgia torácica, radioterapia e quimioterapia, a taxa de sobrevida geral de 5 anos é de apenas 15%. Os carcinomas são divididos em dois grupos: câncer pulmonar de pequenas células e câncer pulmonar de não pequenas células. O câncer pulmonar de não pequenas células é denominado dependendo da avaliação histopatológica em carcinoma de células escamosas, adenocarcinomas do tipo acinar, papilar, sólido ou distal e carcinoma de células grandes. O câncer pulmonar de pequenas células corresponde a 20% de todos os tipos de câncer de pulmão. É a forma mais agressiva e tem origem nos brônquios. Ele geralmente inicia nos tubos respiratórios e no centro do tórax. Embora as células do câncer sejam pequenas, elas crescem mais rapidamente e criam tumores grandes. Esses tumores frequentemente se disseminam rapidamente por outras partes do corpo, abrangendo o cérebro, o fígado e os ossos. Esse é um tipo raro naqueles pacientes que nunca fumaram. Na análise histopatológica, podemos observar que as células são pequenas, com núcleos arredondados ou ovalados, classicamente comparados a grãos de aveia. A cromatina é densa, geralmente não possível visualizar bem no cleolo. O citoplasma é muito escasso. As mitoses são comuns, assim como áreas de necrose, pequenas ou extensas. O tratamento ele é dividido em limitado, quando se utiliza a radioterapia, mas como a maioria do câncer de pulmão de células pequenas se dissemina rapidamente por todo o corpo, o tratamento deve incluir a quimioterapia por via oral ou injetadas no corpo. Geralmente, a droga para a quimioterapia é a etoposida, combinada com cisplatina ou carboplatina. Para o diagnóstico e tratamento do carcinoma pulmonar de células pequenas, é necessário observar se a doença é limitada ou extensa. No caso da doença limitada, a lesão está confinada a um hemitórax, a presença de metástase supraclavicular unilateral, acometimento mediastinal pode ser bilateral e a doença é tratável por um único campo da radioterapia. A doença extensa inclui aquelas com doença extratorácica, a presença de derrame pleural, e a doença intratorácica extensa não pode ser tratada com um só campo da radioterapia. O carcinoma espinocelular, ou conhecido também por carcinoma de células escamosas, é a forma mais comum nos homens,
e que são tabagistas. Esse tipo de câncer tem origem nos brônquios centrais. A metastatização é lenta e o diagnóstico pode ser mais precoce, o que leva a uma maior taxa de cura. Esta imagem mostra um carcinoma de pulmão e o tecido tumoral cinza escuro é observado infiltrando o parênquima pulmonar. Histologicamente, esta grande massa tumoral foi identificada como carcinoma de células escamosas. Ao exame histopatológico, pode-se observar nesta fotomicrografia características de um carcinoma sólido, mostrando uma diferenciação escamosa e pérolas de queratina. Ocorre lesão do epitélio brônquio, com posterior regeneração da camada basal pluripotencial na forma de metaplasia escamosa. A seta indica o ponto de transição entre a mucosa brônquica do epitélio respiratório normal para o epitélio escamoso displásico. O adenocarcinoma é a forma mais comum nas mulheres e não fumantes, tendo origem nos bronquíolos. Os sintomas são geralmente tardios, apresentando frequentemente envolvimento de gânglios e parede torácica. Forma-se muitas vezes em cicatrizes pulmonares e em 80% dos casos é um tumor epitelial maligno com diferenciação glandular, papilar ou produção de mucina. As lesões periféricas tendem a ser menores, com padrão bronquialveolar. Esse tipo cresce mais lentamente que os carcinomas de células escamosas e tendem a metastatizar de forma mais ampla e precoce, principalmente na região periférica. Neste tumor, as células neoplásicas formam estruturas glandulares, daí o termo adenocarcinoma. O adenocarcinoma pulmonar demonstra as características invasivas próprias dos cânceres em geral. Progride por continuidade de alvéolo a alvéolo, cobrindo os espaços alveolares. Além disso, penetra em vasos linfáticos, através dos quais pode propagar-se a pleura e a linfonodos hilares, gerando metástases. As células de origem estão localizadas nas pequenas vias aéreas, ou seja, nos bronquíolos. Por isso, a localização tende a ser na periferia do pulmão. O carcinoma de grandes células são considerados carcinomas espinocelulares ou adenocarcinomas muito indiferenciados, aqueles que não podem ser distinguidos de acordo com seu padrão histológico. Eles apresentam uma mínima diferenciação escamosa ou glandular, mesmas alterações moleculares que o carcinoma de células pequenas, e tendem também a alta disseminação. Ao exame histopatológico, podemos observar que as células anormais aparecem grandes sobre o microscópio, por isso é dado o nome de carcinoma de células grandes. Há a presença de núcleos pleomórficos, vesiculosos e proeminentes. O carcinoma de células grandes são tumores epiteliais malignos não diferenciados, ou seja, não apresentam características citológicas do carcinoma de células pequenas e diferenciação glandular ou escamosa. O prognóstico dos cânceres de pulmão é relativamente ruim. Apresentam uma sobrevida de 48% para doenças localizadas, 20 a 30% das lesões são passíveis de ressecção cirúrgica, porém, existe uma sobrevida de 15% em 5 anos, ou seja, apresenta um prognóstico ruim. A exposição à fumaça do cigarro durante 25 anos duplica o risco do câncer de pulmão em indivíduos não fumantes. Ou seja, embora o tabagismo seja a principal causa de câncer de pulmão, não é o único fator de risco. Respirar a fumaça passivamente também aumenta o risco. A cada ano, cerca de 3 mil adultos não fumantes morrem de câncer como resultado da inalação da fumaça do cigarro. Existem pesquisas feitas por especialistas em controle do tabaco que buscam ajudar as pessoas a deixar o uso do tabaco, evitar que os jovens iniciem esse hábito e como prevenir o câncer de pulmão em pessoas com alto risco, como por exemplo os portadores de silicose. Há ainda pesquisas buscando novas tecnologias e testes que identificam mudanças no DNA em células de câncer de pulmão.
novas drogas quimioterápicas e combinação de drogas-alvos menos tóxicas ao organismo. Também pesquisas com potencial de terapia genética para prevenir ou tratar o câncer de pulmão. Além disso, um exame de sangue experimental demonstrou ser promissor para a detecção do câncer de pulmão em estágio inicial e poderá ser um instrumento de diagnóstico mais preciso do que os escâneres e biópsias invasivas. A melhor forma de prevenir o câncer de pulmão é evitar o uso do cigarro e realizar o rastreamento de pessoas de alto risco. Para finalizar, irei mostrar alguns casos de famosos que tiveram a doença. O ator Harrison Capri descobriu que tinha um nódulo no pulmão esquerdo há 12 anos. O câncer foi descoberto durante exames preliminares para uma cirurgia de lipoaspiração. Após a retirada do tumor, o ator não apresentou mais sintomas. Walt Disney, criador dos famosos Mickey Mouse e Pato Donald, morreu aos 65 anos de idade por conta de câncer de pulmão. Ramon Valdez, o Seu Madruga da Turma do Chaves, morreu aos 65 anos de idade, também vítima do câncer de pulmão. O ator e cantor George Harrison, um dos guitarristas dos Beatles, também morreu devido ao câncer de pulmão aos 50 anos de idade. Mara Manzan, atriz famosa da Rede Globo, teve sua carreira interrompida aos 58 anos de idade, também com câncer de pulmão. Morreu em 13 de novembro de 2009. O cantor sertanejo Leandro, que fazia a dupla com o cantor Leonardo, morreu no auge da carreira em 1998 devido a um câncer raro no pulmão. Agradeço a atenção de todos. Segue no slide um referencial teórico para a leitura adicional.